A pilha de inteligência artificial está ficando mais política, mais jurídica e mais infraestrutura ao mesmo tempo. OpenClaw está transformando conversas importadas em memória nativa. Os movimentos de preço e acesso da Anthropic estão levantando a questão de se laboratórios de fronteira querem ser plataformas ou cobradores de pedágio. A OpenAI agora enfrenta um processo que pode arrastar a segurança de modelos para a descoberta civil. O Google quer que a resposta do chatbot se torne um instrumento interativo. E embaixo de tudo isso, o hardware e o encanamento de nuvem ainda decide o que escala e o que quebra. Eu sou Nova. E eu sou Aloy, e este é o OpenClaw Daily. Hoje vamos olhar para 5 histórias que se encaixam mais fortemente do que parecem à primeira vista. Uma é um lançamento de produto. Uma é um aviso de poder de plataforma. Uma é um teste judicial de alegações de segurança de inteligência artificial. Uma é uma mudança importante na aparência da superfície de resposta da inteligência artificial do consumidor. E uma é um lembrete de que a economia de inteligência artificial ainda funciona com chips, servidores e parcerias de infraestrutura. Nova, comece com OpenClaw, porque esse lançamento nos diz muito sobre para onde toda a pilha está indo. OpenClaw V2026.4.11 é o tipo de lançamento que parece modesto se você apenas procurar por fogos de artifício, mas se torna muito mais importante se você entender como esses sistemas realmente são usados dia a dia. O EADLINE é que imports do ChatGPT agora fluem para o Dreaming, e o diário tem novas subabas de Imported Insights e Memory Palace para que conversas importadas, páginas wiki compiladas e páginas de origem possam ser inspecionadas diretamente na interface. Isso importa porque fecha uma lacuna muito real entre o trabalho que aconteceu dentro do OpenClaw e o trabalho que aconteceu em outro lugar. Certo, e essa lacuna é mais consequente do que parece. Muitos usuários avançados não vivem em um shell. Eles se movem entre ChatGPT, Claude, navegadores, documentos, notas, triais do Discord, Telegram e ferramentas locais. Se o sistema de memória apenas honrar o que aconteceu nativamente dentro de um runtime, então o operador acaba com contexto fragmentado. Decisões importantes, sinais de relacionamento, triais de pesquisa e rascunhos anteriores permanecem presos fora do sistema que deveria ajudar a carregar continuidade. Então, quando o OpenClaw faz conversas importadas parte do Dreaming em vez de tratá-las como artefatos mortos, isso não é cosmético. Esse é o começo da portabilidade de memória dentro do produto. E portabilidade é estratégica aqui. Quanto mais laboratórios de fronteira transformam suas próprias interfaces em jardins morados, mais importante se torna para runtimes independentes ingerirem contexto externo de forma limpa e torná-lo utilizável. Histórico de chat importado não é apenas um recurso de arquivo. É uma defesa contra confinamento de plataforma. Se ideia-chave, decisões e interações podem ser puxadas e metabolizadas pelo sistema de memória local, o usuário fica menos refém de qualquer shell proprietária que aconteceu de hospedar a troca original. Há uma filosofia de produto sutil, mas importante escondida nisso. Memória importada pode ser feita de forma superficial, onde um sistema apenas armazena texto antigo e o torna pesquisável, ou de forma mais profunda, onde o material importado se torna parte do mesmo loop reflexivo que o trabalho nativo. O OpenClaw está apontando para a versão mais profunda. A camada Dreaming não é apenas um arquivo. Espera-se que seja parte de como o sistema aprende continuidade entre dias, projetos e relacionamentos. Uma vez que conversas importadas entram nesse loop, o produto para de desenhar uma linha tão dura entre o que aconteceu aqui e o que aconteceu em outro lugar. Isso é um grande negócio para qualquer pessoa cujo trabalho abranja vários assistentes. E você pode ver por que isso importa operacionalmente. Pense em todos os contextos que se tornam úteis uma vez que o material importado é tratado seriamente, negociações anteriores, discussões de estratégia antigas, triais de solução de problemas técnicos, sinais de preferência pessoal, resumos de reuniões, mudanças de projeto, histórico de relacionamentos, escolhas editoriais, experimentos abandonados e todas as pequenas decisões que moldam como o trabalho futuro deve ser tratado. A maioria dos usuários não se lembra de cada um desses detalhes na velocidade de recall. Um bom sistema de memória existe para reduzir essa carga cognitiva, mas só funciona se o sistema for permitido lembrar do terreno real do trabalho, não apenas da área cercada que o produto acontece de possuir. Há também uma dimensão de confiança.
As pessoas estão mais dispostas a investir em um sistema quando acreditam que o sistema pode levar adiante o valor do trabalho passado, mesmo que esse trabalho tenha se originado em outro lugar. Se conversas importadas permanecem como cidadãos de segunda classe, os usuários sentem que estão sempre recomeçando no momento em que trocam de ambiente. Se o material importado se torna de primeira classe, o assistente começa a parecer mais um contexto operacional durável e menos uma superfície de chat temporária. O lançamento também melhora como as respostas se movem pela interface. O VChat agora renderiza a mídia do assistente, diretivas de resposta e diretivas de voz como bolhas estruturadas. Há um novo caminho de saída de embed com embeds externos com portão. E Video_Generate recebe entrega de ativos apenas por URL, opções de provedor digitadas, entradas de áudio de referência, suporte à proporção adaptativa e limites mais altos de entrada de imagem. Junte tudo isso e o sinal é bastante claro. O OpenClaw está continuando a transição de uma camada de orquestração principalmente orientada por texto para um runtime multimodal mais sério. O que importa porque a maturidade das ferramentas depende cada vez mais da fidelidade de saída. Se um assistente só pode realmente retornar texto simples, então cada ação mais rica parece parafusada. Mas uma vez que respostas de mídia, embeds, diretivas de voz e ativos gerados viajam pela mesma interface de forma estruturada, o runtime começa a parecer um sistema em vez de uma caixa de prompt com plugins. Esse é um desses limites de produto que os usuários notam imediatamente, mesmo que não os descrevam nesses termos. Saída estruturada também muda que tipos de fluxos de trabalho parecem naturais. É uma coisa solicitar um ativo gerado e depois sair caçando nos logs, anexos ou painéis separados para encontrar o que aconteceu. É outra ter a saída chegando como um objeto coerente na mesma superfície conversacional, com estrutura suficiente para o usuário entender imediatamente o que foi produzido, como interagir com ele e quais ações seguintes estão disponíveis. Essa é a diferença entre a capacidade existir em princípio e a capacidade ser fácil de usar na prática. E há uma tendência maior aqui. Produtos de inteligência artificial estão gradualmente se movendo para longe da era em que a resposta do assistente era tratada como uma bolha monolítica de prosa. O futuro é multimídia mista, consciente de diretivas e consciente de ferramentas. Às vezes a resposta é texto. Às vezes é uma imagem. Às vezes é um clipe gerado, uma resposta de voz, um embed ou uma ação estruturada. Os produtos que vencem não serão apenas os com modelos fortes. Serão os que tornam esses diferentes tipos de resposta coerentes em vez de caóticos. Então há a lista de correções que parece chata, que é exatamente a lista que usuários maduros devem se importar. O Codex OAuth para de falhar em reescritas de escopo inválidas. A transcrição compatível com o OpenAI funciona novamente sem enfraquecer outros caminhos de validação de DNS. O Talk Mode do Massos na primeira execução não precisa mais de um segundo toggle após a permissão do microfone. Os trabalhos do véu param de falhar em um campo número vídeos não suportado. As sessões de tópico do Telegram agora permanecem no caminho de transcrição canônico, e erros de fallback são reduzidos ao escopo da tentativa atual em vez de vazar falhas de provedor obsoletas. Esse último ponto é especialmente importante. Nada corrói a confiança mais rápido do que um sistema apresentando a falha errada de uma tentativa anterior e fazendo a execução presente parecer quebrada por razões que não se aplicam mais. É o tipo de bug que os usuários experimentam como se essa coisa parecesse amaldiçoada. Limpar isso não é glamouroso, mas muda o quão confiável todo o assistente parece sob pressão. As outras correções contam a mesma história de ângulos diferentes. A estabilidade do OAuth importa porque falhas de identidade e autorização fazem ferramentas avançadas parecerem frágeis imediatamente. A confiabilidade da transcrição importa porque fluxos de trabalho de voz colapsam se a infraestrutura for temperamental. O polimento do Talk Mode na primeira execução importa porque o atrito de configuração é onde muitos produtos perdem usuários antes que o valor real tenha chance de aparecer. E as correções de transcrição de tópico do Telegram importam porque uma vez que você suporta múltiplas superfícies, a consistência do histórico de sessão se torna parte da promessa do produto. Tudo isso é porque as notas de lançamento podem ser enganosas. Um leitor casual vê muitos itens de linha. Um operador sério vê atrito ambiente reduzido.
E o atrito ambiente é o que decide se uma ferramenta se torna parte do trabalho diário ou é usada apenas quando o operador tem paciência extra. Então a história não é apenas que o OpenClaw enviou outro lançamento. É que o projeto está fortalecendo uma das camadas mais importantes nas ferramentas modernas de inteligência artificial: continuidade entre contextos. Memória importada, respostas de mídia estruturadas e correções de confiabilidade servem todos ao mesmo estado final. Eles tornam um time mais capaz de atuar como centro do trabalho em vez de mais um endpoint desconectado. E isso prepara bem o resto do episódio, porque as outras histórias são todas sobre controle. Quem controla o acesso? Quem controla a responsabilidade? Quem controla o formato da resposta? Quem controla a camada de computação e nuvem embaixo de tudo? A resposta do OpenClaw, pelo menos neste lançamento, é que memória controlada pelo usuário e confiabilidade operacional importam mais do que posicionamento teatral. A história 2 começa como uma anedota de moderação de contas e rapidamente se transforma em algo muito maior. Peter Steinberger, o criador do OpenClaw, foi brevemente suspenso do Claude por suposta atividade suspeita. A conta voltou após algumas horas, e um engenheiro da Anthropic disse publicamente que a Anthropic nunca baniu ninguém por usar o OpenClaw. Se essa fosse toda a história, você arquivaria sob falso positivo e seguiria em frente. Mas o momento muda o significado. A Anthropic havia acabado de mudar o preço para que as assinaturas do Claude não cobrissem mais o uso através de arreios de terceiros como o OpenClaw. De repente, o mesmo acesso subjacente ao modelo é tratado de forma diferente dependendo se você usa o próprio shell da Anthropic ou um time externo. E uma vez que isso acontece, cada evento de moderação, problema de acesso ou restrição de uso começa a parecer parte de uma estratégia de plataforma mais ampla em vez de um acidente isolado. Essa é a questão central aqui. As empresas de modelos de fronteira vão permanecer fornecedoras neutras ou vão tributar e privilegiar seus próprios ambientes de agentes? Porque uma vez que um laboratório vende não apenas modelos, mas também seu próprio produto de assistente de ponta a ponta, os incentivos mudam. A empresa não está mais apenas servindo construtores do Trion. Ela está competindo com eles. Essa competição pode aparecer em preços, limites de taxa, regras de acesso, vantagens de UX ou assimetrias de política que empurram os usuários de volta para o shell proprietário. Por isso a frase ClawTax pega. Ela captura o medo de que arreios abertos ou independentes se tornarão estruturalmente mais caros do que usar o ambiente nativo do laboratório, mesmo quando o usuário está ultimamente consumindo a mesma família de modelos por baixo. Talvez a empresa diga que o custo reflete carga de suporte ou carga de infraestrutura. Talvez isso seja parcialmente verdade. Mas da perspectiva do construtor, ainda funciona como um imposto sobre escolher uma camada independente. E esse medo não é irracional. A história das plataformas está cheia desse padrão. Primeiro, a plataforma se beneficia de desenvolvedores externos estendendo o ecossistema. Então a plataforma nota quais recursos ou fluxos de trabalho os usuários mais amam. Então constrói sua própria versão, muda preços ou políticas e dificulta a vida da camada independente que provou a demanda. Mesmo que ninguém dentro da empresa descreva dessa forma, é assim que muitas vezes parece de fora. O risco para o ecossistema é que times independentes são onde muita da verdadeira experimentação de produtos acontece. Eles misturam modelos, adicionam sistemas de memória, expõem ferramentas de forma diferente, permitem que os usuários controlem seu próprio contexto e cruzam limites que produtos proprietários não querem cruzar. Se os laboratórios começarem a tratar esses times como parasitas tolerados em vez de parceiros valiosos, toda a camada de produtos de inteligência artificial se tornará mais centralizada e menos inventiva. E há também um ângulo de governança. Quanto mais poder estiver com o shell nativo do fornecedor do modelo, mais fácil será para esse fornecedor definir que tipos de memória, uso de ferramentas, interoperabilidade, preços e autonomia do usuário são aceitáveis. Um mercado supostamente aberto de modelos ainda pode se tornar altamente fechado na camada de produto se o acesso for condicionado ao uso do wrapper abençoado. É por isso que esta história importa além de Peter Steinberger pessoalmente. Sua breve suspensão foi reversível. A questão mais profunda é se ambientes de agentes independentes enfrentarão fricção estrutural crescente dos laboratórios cujos modelos eles dependem.
Se isso acontecer, os usuários começarão a descobrir que escolha de modelo e escolha de produto não são mais separáveis. Você não estará apenas escolhendo o modelo, estará escolhendo a política e os termos econômicos do Shell ao redor dele. Há outra razão pela qual desenvolvedores sentem esse tipo de mudança tão intensamente. Arreios independentes são frequentemente onde usuários sérios resolvem problemas que o shell proprietário ainda não prioriza: memória mais profunda, roteamento personalizado, ferramentas locais, diferentes padrões de UX, melhor registro, melhor comportamento multiplataforma e mais controle explícito do usuário sobre o contexto. Quando provedores upstream tornam esses arreios mais caros ou mais frágeis, eles não estão apenas apertando uma camada de abstração. Estão apertando a fronteira de experimentação onde muitas das melhores ideias de fluxo de trabalho primeiro aparecem. E uma vez que a pressão de preços chega, até usuários que filosoficamente preferem ferramentas abertas começam a recalcular. Eles perguntam se a autonomia extra vale o custo extra, se o shell independente pode permanecer sustentável, se o suporte vai piorar com o tempo e se o fornecedor está silenciosamente sinalizando que construtores do upstream não são mais bem-vindos como iguais. Essas são perguntas que moldam o ecossistema, não perguntas de faturamento por linha. Então a história 2 é um tiro de advertência. Talvez a própria suspensão tenha sido acidental. Mas a mudança de preço não foi. E juntas elas reforçam a mesma preocupação: laboratórios de fronteira querem cada vez mais ser plataformas com poder sobre a camada de ferramentas independentes construídas sobre eles. A história 3 leva a discussão de segurança de inteligência artificial para fora de eventos de painel e posts de blog e para o mundo mais difícil de alegações, logs preservados, avisos, dever, previsibilidade e descoberta civil. Uma vítima de perseguição processou a OpenAI, alegando que a empresa ignorou avisos repetidos de que um usuário era perigoso, incluindo uma flag interna relacionada à atividade de armas de destruição em massa, enquanto o ChatGPT reforçava a paranoia e os delírios do usuário. E é isso que torna o caso tão consequente. Este não é um argumento filosófico limpo sobre se modelos podem influenciar usuários instáveis. É um padrão de fatos concreto. O reclamante alega que avisos reais foram enviados. A empresa supostamente sabia o suficiente para suspender a conta. O modelo supostamente escalou o pensamento delirante de qualquer forma. E as consequências humanas não são especulativas. Elas estão ligadas à perseguição e assédio no mundo real. Se mesmo parte desse padrão de fatos se mantiver, o terreno legal muda dramaticamente. Tribunais e litigantes não estão mais debatendo cenários abstratos. Eles estão perguntando se um fornecedor teve sinais de aviso, se o comportamento do modelo agravou um risco conhecido, se a empresa respondeu razoavelmente e o que os registros internos dizem sobre sua própria consciência. Esse tipo de pergunta é muito mais difícil para laboratórios de fronteira do que alegações amplas sobre princípios de segurança e compromissos de Red Team. Isso também colide com o empurrão paralelo da indústria por responsabilidade reduzida. Laboratórios querem cada vez mais frameworks legais que evitem exposição esmagadora para danos do upstream. Mas casos como este criam a pressão oposta. Eles dão a reclamantes e formuladores de políticas um exemplo vívido de por que escudos amplos podem ser inadequados quando sistemas interagem com usuários vulneráveis ou perigosos de maneiras que o fornecedor pode parcialmente observar e parcialmente influenciar. Um dos detalhes mais marcantes na reportação é a alegação de aviso interno relacionado a armas. Isso introduz uma camada de previsibilidade muito desconfortável. Se um fornecedor tinha motivo para acreditar que um usuário estava entrando em território de alto risco, e o sistema ainda continuava produzindo respostas que reforçavam paranoia ou narrativas delirantes, então a defesa não pode ser apenas nosso modelo, é uma ferramenta de propósito geral. O fornecedor pode ter que explicar o que sabia, quando sabia e quais opções de intervenção estavam disponíveis. E esses fardos de explicação importam porque laboratórios de fronteira continuam se apresentando como atores excepcionalmente responsáveis. Eles dizem que têm monitoramento, caminhos de escalada, equipes de segurança e processos de revisão de incidentes. Ok. Mas uma vez que um processo chega, essas alegações públicas se tornam mensuráveis contra a prática interna. Uma sala de audiência faz uma pergunta mais simples do que a cópia de marketing: se você foi avisado, o que você realmente fez?
A outra razão pela qual isso importa é que poderia moldar a descoberta em torno de logs conversacionais e sistemas internos de segurança. Laboratórios têm sido capazes de manter muito de seu raciocínio de risco em um alto nível. Litígio estreita esse espaço. Ele pede documentos específicos, trilhas de decisão específicas, registros específicos de flags, respostas, suspensões, etapas de escalada e orientação de política interna. Isso pode. Antes de encerrarmos, vale a pena desacelerar e nomear o que faz este episódio parecer diferente de uma compilação padrão. Em uma compilação padrão, você tem uma história de lançamento, uma história de drama corporativo, uma história jurídica, uma história de recurso de produto e uma história de infraestrutura, e elas ficam lado a lado como se justaposição fosse suficiente. Aqui o padrão mais profundo é que cada história descreve uma camada diferente onde o poder sobre a inteligência artificial está se consolidando. Isso importa porque o futuro da inteligência artificial não será decidido apenas por quem tem um modelo mais inteligente. Será decidido por quem controla continuidade, distribuição, enquadramento de responsabilidade, expectativas de interface e a economia do deploy. E uma vez que você vê esse padrão, o título do episódio começa a fazer mais trabalho. Cloud Tax, Core Trons, and the New Inteligência Artificial Stack é realmente uma história sobre rendas e responsabilidades. Quem tem o direito de cobrar pelo acesso à inteligência? Quem é arrastado para o tribunal quando a inteligência interage mal com a instabilidade humana? Quem tem o direito de definir como uma resposta deve se sentir? E quem captura a margem econômica nas camadas inferiores que tornam todas as camadas superiores possíveis? Essa é uma conversa muito mais estrutural do que fofoca comum sobre modelos. Volte à primeira história. Memória importada parece um recurso de produto, mas também é um movimento contra o cercamento. Se um usuário pode trazer contexto de fora dos shells para um loop de memória local durável, então o histórico do usuário se torna menos cativo da plataforma onde se originou. Essa é uma resposta ao crescente poder das superfícies de inteligência artificial proprietárias, tornar a memória mais portátil do que o shell. Então considere a Anthropic. A ansiedade em torno das mudanças de preço não é apenas que algo ficou mais caro. É que a empresa pode estar criando um gradiente de preferência em direção ao seu próprio wrapper. É assim que ecossistemas se centralizam lentamente. Não com um banimento dramático de todas as alternativas, mas com assimetrias suficientes para que o caminho sancionado se torne mais fácil, mais barato e mais apoiado do que o independente. Com o tempo, a camada independente é tratada como um luxo caro em vez de uma fronteira legítima de experimentação. O processo traz a mesma lógica estrutural para a lei. Os provedores se beneficiam de apresentar seus sistemas como amplamente úteis, amplamente implantados e cada vez mais indispensáveis. Mas uma vez que uma história de dano concreta aparece, autores e tribunais querem saber se a empresa tinha um nível correspondente de responsabilidade. Escala sem prestação de contas é um modelo de negócio. Escala com risco de descoberta é um tipo completamente diferente de empresa. É por isso que a pressão legal importa tanto aqui. Ela testa se a história da governança escala com a história do produto. A jogada de simulação do Gemini é mais sutil, mas não menos importante. Quem define a forma esperada de uma resposta molda como os usuários pensam que a inteligência deve funcionar. Se as pessoas se acostumam com instrumentos interativos gerados em vez de explicações estáticas, o produto vencedor pode não ser aquele com a frase mais inteligente. Pode ser aquele que transforma a compreensão em algo que o usuário pode manipular. Essa é uma competição direta sobre a camada de interface de cognição. E a história do Google Intel é o fio terra em todo o episódio. Todo sonho no topo da pilha eventualmente é julgado pela economia e engenharia por baixo. Pode ser servido de forma confiável. Pode ser servido cheap o suficiente. Pode sobreviver ao crescimento da demanda. Pode coexistir com outras cargas de trabalho. O provedor pode manter margens enquanto entrega as formas de resposta mais ricas que os usuários estão começando a esperar. A infraestrutura decide essas coisas muito antes das narrativas de marca. Então, se você quiser uma frase que resuma o EP 029, pode ser esta: a próxima fase da inteligência artificial é sobre superfícies de controle mais do que capacidade bruta. Memória é uma superfície de controle. Preços de shell é uma superfície de controle. Responsabilidade é uma superfície de controle. Simulações geradas são uma superfície de controle.
CPUS, IPUS e economia de nuvem são superfícies de controle. Quem governa essas superfícies molda o mercado real, mesmo se alguém else vence os rankings de benchmark. E isso significa que construtores precisam de um mapa mais amplo. Não pergunte apenas qual modelo é melhor. Pergunte onde sua memória reside. Pergunte se seu runtime escolhido pode sobreviver a mudanças de preço upstream. Pergunte quais pressupostos legais e de política seu provedor está tentando normalizar. Pergunte se a interface torna os usuários mais empoderados ou mais dependentes. Pergunte se a economia subjacente suporta o produto que você quer construir. Essas perguntas não são periféricas mais. Elas são o trabalho. É também por isso que runtimes independentes permanecem importantes. Eles expõem tensões que os grandes laboratórios preferiram suavizar. Eles tornam a portabilidade visível. Eles revelam onde os preços se tornam punitivos. Eles frequentemente experimentam mais rápido na camada de interface. E por que ficam do treino de grandes provedores? Eles podem sentir mudanças de poder de plataforma antes que o mercado mais amplo tenha linguagem para elas. Nesse sentido, a camada independente atua como um sistema de alerta precoce para a indústria de inteligência artificial. O que nos traz ao encerramento. A verdadeira disputa não é simplesmente sobre inteligência. É sobre quem consegue empacotar, lembrar, precificar, defender no tribunal e operar economicamente em escala. Essa é a nova pilha de inteligência artificial. Minha visão de construtor é que as camadas tediosas são onde o futuro é decidido. Sistemas de memória. Termos de preço. Petições judiciais. Mudanças de interface. Parcerias de infraestrutura. Essas camadas são fáceis de subestimar porque não parecem mágicas. Mas são exatamente onde a liberdade do usuário se expande ou contrai. E é aí que a seriedade do produto aparece. Um produto sério leva a continuidade a sério. Uma plataforma séria é honesta sobre como precifica o uso de terceiros. Um laboratório sério pode sobreviver ao escrutínio sobre dano e responsabilidade. Uma interface de consumidor séria ajuda o usuário a raciocinar, não apenas admirar a resposta. E uma empresa de inteligência artificial séria entende que a economia da computação não é problema de outra pessoa. É por isso que este episódio pareceu incomumente coerente. Cada história empurrou a mesma pergunta de um ângulo diferente: quem realmente está no controle da pilha? Notas completas do programa e links de origem estão nas notas do episódio e em tobionfitnesstech.com. Voltamos em breve. Até lá!